A última situação, também nós já tratamos, corresponde a ondas de frequências diferentes. Bom, e aí é mais simples calcular na situação em que elas têm o mesmo sentido. Se elas têm o mesmo sentido, isso é equivalente a dizer que eu tenho um y1 de x e t vai ser um certo A cosseno de K1x menos ômega 1 t mais delta 1, y2 de x e t vai ser A2 cosseno K2x menos ômega 2 t mais delta 2. E para simplificar a análise, a gente assume A1 igual a A2, delta 1 igual a delta 2 igual a 0. Tá? Isso aqui igual a A. E nesse caso, o que a gente tem? Qual que é a diferença nesse caso? Ora, é basicamente dizer y1 de x' igual a A cosseno de K1 x', y2 de x' igual a A cosseno de K2 x'. Como é que a gente fez isso no caso de osciladores de oscilação harmônica? O que a gente tinha obtido quando a gente trabalhou com osciladores harmônicos de frequências diferentes? Lembram, não lembram? O que a gente tinha feito, hein? A gente reescreveu as coisas definindo K barra K1 mais K2 sobre 2, delta K, K1 menos K2, e a gente vai assumir que K1 seja maior do que K2. Ok? Bom, se a gente diz isso, então a gente pega y1, pode escrever como A cosseno de K barra mais delta K sobre 2 x', y2 A cosseno K barra menos delta K sobre 2 x'. Certo? Ora, comparem com isso que a gente fez aqui. O que a gente obtém nesse caso? y1 mais y2, 2A cosseno de delta K sobre 2 x', cosseno de K barra x'. Estão de acordo com isso ou não? Cosseno da soma, né? Vai ser cosseno de K barra x', cosseno de delta K sobre 2 x', menos seno de K barra x', seno de delta K sobre 2 x'. Certo? Esse termo, cosseno de K barra x', cosseno de delta K sobre 2 x', mais seno K barra x', seno de delta K sobre 2 x'. Quando a gente soma os dois, né, sobra só o termo que é o produto do cosseno de K barra x'
por cosseno de ΔK sobre 2x'. Certo? Se a gente agora traduzir isso de volta, a gente fez aqui exatamente o mesmo cálculo que a gente fez no caso do oscilador harmônico, com a diferença que K, etc., era ômega e x' era T. Então agora, se a gente voltar, lembrar, x' é igual a x menos VT, isso vai implicar que a gente vai ter que definir ômega barra igual a ômega 1 mais ômega 2 sobre 2, delta ômega igual a ômega 1 menos ômega 2, e a gente vê que aquela expressão se escreve y de x e t como 2a cosseno de delta k sobre 2x menos delta ômega sobre 2t, cosseno de k barra x menos ômega barra t. Certo? Ora, o que é isso aqui, gente? Da mesma maneira que antes, é um batimento. É equivalente a dizer... Bom, desculpe. Se delta K for muito menor do que K barra, delta ômega muito menor do que ômega barra, a gente pode escrever isso, y de x e t, como um certo A de x e t, cosseno de K barra x menos ômega barra t, e a gente tem uma onda com a amplitude modulada. Exatamente a mesma coisa que a gente fez antes no contexto do oscilador harmônico. Só que agora, numa situação em que a gente tem propagação. E, se eu não me engano, eu tenho um slide que tem exatamente isso, que está aqui. Então, aqui a gente tem duas ondas com frequências ligeiramente diferentes. Quando a gente soma essas duas ondas cujas frequências são ligeiramente diferentes, o que a gente vê é uma onda. Reparem, essa separação pequena aqui, ela corresponde ao período, ao inverso de ômega barra. Essa é a frequência da onda resultante. E a gente vê um envelope lento, que é essa amplitude modulada da nossa onda. E que, nesse caso, se desloca absolutamente junto com a onda principal, se quiser. Neste caso, a gente repara que com essas expressões aqui, no fundo, a gente pode definir duas velocidades diferentes para a propagação dessa onda. Uma velocidade que está associada a isso aqui, e que essa velocidade é dada por ômega barra sobre K barra. Isso aqui a gente chama de velocidade de fase. Ela, no fundo, corresponde, claro, como a gente está dizendo que isso aqui é muito menor do que a frequência associada a cada uma das ondas, isso significa que ômega barra, isso aqui é aproximadamente ômega sobre K, né?
porque ômega 1 vai ser aproximadamente ômega 2, ou seja, próximo de ômega barra, né? K1 vai ser aproximadamente K2, próximo de K barra. Então, quando eu divido ômega barra por K barra, é mais ou menos a mesma coisa que eu considerar ômega sobre K de cada uma das duas ondas. Tá? Por outro lado, eu teria uma outra velocidade que corresponde ao deslocamento dessa envoltória aqui, dada por delta ômega sobre delta K. Se delta K tende a zero, delta ômega tende a zero, isto aqui corresponde a d ômega dk e a gente chama isso de velocidade de grupo. Nesse caso específico que a gente está tratando, como todas as ondas se propagam com a mesma velocidade, a gente diz que não há dispersão no meio e, portanto, a velocidade de grupo corresponde à velocidade de fase. As duas são iguais. Elas não são sempre iguais para qualquer grupo de ondas. Tem exemplos específicos de situações em que a velocidade, em que essa derivada aqui, que no fundo está nos dizendo qual é a velocidade em função do comprimento de onda, nem sempre essa velocidade vai ser a mesma para todo o comprimento de onda. Alguém sabe me dar um exemplo de situação em que a gente conhece bem que isso não acontece? Propagação da luz em vidro, por exemplo. Né? O que a gente consegue fazer com um prisma? A gente não decompõe o espectro da luz em diferentes cores? Por que a gente decompõe o espectro da luz em diferentes cores? Por que o prisma permite fazer isso? Porque diferentes cores se propagam no vidro com velocidades diferentes. Então tem um atraso de uma componente em relação a outra componente. Esse atraso a gente consegue, mediante reflexões no interior do vidro, a gente consegue evidenciar, fazer com que esse atraso se transforme numa diferença de caminho espacial. E com isso a gente decompõe a luz nas suas cores fundamentais. Isso está associado exatamente à dispersão, ao fato de que a velocidade de grupo no meio não é igual à velocidade de fase. Ou, se quiser, que a velocidade de fase não é a mesma para todas as frequências. Dependendo da frequência, essas velocidades vão ser ligeiramente diferentes. Ok. Tem duas coisas que a gente poderia tratar. Tá bom, eu acho que eu vou fazer uma delas. Tá bom. Acho que eu vou começar algo e depois a gente vai, na próxima aula, a gente vai voltar a discutir isso. Tá? A gente até aqui tratou a propagação de ondas em meios infinitos. Né? Se pensar em termos de propagação de ondas na corda, a nossa corda não tem extremidades. O que acontece quando uma onda se aproxima de uma extremidade? O que a gente pode dizer o que acontece com uma onda quando ela se aproxima de uma extremidade? O que a gente pode dizer, gente? Ela não tem mais para onde ir, né? A energia vai ser simplesmente dissipada e pronto? A energia que é transportada pela onda, ela chega na extremidade, acabou? Não tem mais energia? Não, né? Bom, observem. Se eu excitar uma onda aqui, ela vai chegar na extremidade. O que aconteceu? Ela voltou, né? Quando chegou na extremidade, ela voltou no sentido oposto. Se vocês forem muito observadores, prestem atenção agora, se vocês forem muito observadores, vocês vão ver que eu estou segurando essa vareta aqui na ponta. Vejam como é que ela retorna. Vocês repararam como é que ela retornou? O que aconteceu com a onda quando ela retornou? Ela voltou invertida, né? Vejam, de novo,
ver se eu consigo parar isso. Vocês viram que ela voltou por baixo? Bom, então, número 1. Quando a onda chegou na extremidade, ela foi refletida pela extremidade. Ela retornou. No caso, a extremidade estava fixa. A onda, quando chegou na extremidade fixa e ela foi refletida, ela voltou, a velocidade dela se inverteu, mas a amplitude também se inverteu. Ou seja, ela sofreu uma defasagem de π. Ela foi invertida, multiplicada por menos 1. Ó. Conseguiram observar isso? Bom, então, como é que a gente pode formalizar isso? O que caracteriza uma extremidade, como eu acabei de falar, fixa? O que eu posso dizer sobre uma extremidade fixa? Digamos que aqui esteja a minha corda e essa extremidade aqui seja fixa, e digamos que eu diga que ela ocorre em x igual a 0. Como é que eu posso impor a condição de que a extremidade em x igual a 0 seja fixa? Qual que é a condição que me permite impor isso? Velocidade igual a 0? Mais do que isso, né? Qual é o deslocamento nessa posição? Ótima resposta. Nenhum. Então, a condição de extremidade fixa é que y de 0 para qualquer instante de tempo vale 0. Certo? Bom, o que a gente vai poder... O que isso vai implicar para a gente, né, dizer que y vai ser 0 em qualquer instante de tempo? Para a gente tratar de alguma perturbação aqui, né, essa perturbação vai ter que vir de x igual a mais infinito, né, e se propagar no sentido de x igual a 0. E agora a gente está tratando de uma corda que é semi-infinita, né? A gente começa tratando extremidade, ao invés de a gente considerar duas extremidades de uma vez, a gente vai considerar uma extremidade. Então, de alguma maneira, a gente excitou uma onda e ela vai se propagar, né, até chegar nessa extremidade. A gente já observou o que vai acontecer, mas tem uma coisa que a gente sabe que tem que acontecer. Se a onda é refletida, o que vai se inverter? Qualquer que seja a condição de contorno na extremidade, a velocidade. Certo? Bom, qual é a solução mais geral para ondas numa corda? Y de x e t vai ser igual ao certo f de x menos vt mais g de x mais vt. Concordam? Ou, se quiserem, né, um f de x' mais g de x duas linhas, onde x' é x menos vt, x duas linhas é x mais vt. O que a gente pode dizer sobre a solução geral? Olhando para essa situação antes da onda atingir a extremidade, quanto vale g? Quanto vale f, perdão? Ótima resposta. Né? É identicamente nulo em princípio. Certo? E g? Então, g corresponde exatamente à forma desse pulso aqui, né, na posição x duas linhas, considerando que essa distância aqui corresponde a x duas linhas para esse instante de tempo t. Ora,
quando essa onda chega na extremidade, ela vai ser refletida e ela vai voltar da extremidade com a mesma velocidade. Uma maneira de tratar o problema, forma de tratar o problema, é considerar uma onda imagem em x menor que zero. Ou seja, fazer um prolongamento da corda, imaginar que a corda se prolongasse além da extremidade e dizer, eu posso tratar como se do outro lado da extremidade eu tivesse uma onda se propagando no sentido positivo de x. O que deve acontecer? As duas têm que se encontrar em x igual a zero. Então, essa está se propagando daqui, essa está se propagando daqui. Quando as duas chegarem, elas vão se encontrar em x igual a zero. A onda que se propaga da direita para a esquerda vai prosseguir nessa corda imaginária. A onda que vem dessa corda imaginária vai passar a corda real e agora vai ser a nossa função. Tá certo? Bom, se a gente faz essa hipótese, o que a gente pode dizer que tem que acontecer? Então, basicamente, o que a gente está dizendo dessa onda imagem é que para todo t, a gente vai ter f diferente de zero e g diferente de zero, se e somente se x' for igual a menos x2'. Certo? Vocês concordam com isso? Eu sempre tenho que estar à distância simétrica. Então, se aqui eu estou na distância x2', isso significa que aqui a distância tem que ser x' igual a x2', não, igual a menos x2', para a gente ter a função f correspondente. Certo? E o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que a condição de contorno y de 0t igual a zero implica que f de x' igual a zero mais g de x2' igual a zero tem que ser igual a zero. Certo? Ou seja, f igual a menos g. Isso implica que a inversão de fase na reflexão numa extremidade fixa. Bom, notem, nós observamos isso. Eu tenho uma extremidade fixa, eu vou excitar uma onda, eu vou excitar a onda contrária agora. Se vocês repararem, ela voltou por cima agora. Então, eu inicialmente excitei ondas sempre indo por cima, agora eu excitei por baixo, ela volta por cima. Sempre tem inversão na reflexão por uma extremidade fixa. O que a gente vai ver na próxima aula, e a gente vai prosseguir daí, é que se a extremidade for solta, eu vou tentar só abrir uma coisa rapidinho para mostrar para vocês. Então agora, vejam, reflexão, a animação da reflexão numa extremidade fixa. O que acontece no caso da extremidade fixa? A coordenada y na extremidade tem que ser identicamente nula, não pode se deslocar. Quando a onda chega, ela é refletida com inversão da amplitude. Bom, a gente não viu ainda, nós veremos na aula que vem, que se a extremidade for solta, a gente já deve imaginar o que deve acontecer. Se a extremidade é solta, o que deve acontecer com a amplitude na reflexão? Ótima resposta, nada. Ela volta sem inversão. Como é que a gente pode caracterizar
a extremidade solta? O que a gente pode dizer para caracterizar a extremidade solta? Se ela é solta, não pode ter nenhuma tensão na direção vertical, não é isso? Ela está livre para se mover na vertical, certo? Então, uma extremidade livre, solta ou livre, o que vai caracterizar essa condição de contorno é que dy dx em 0t vai ser igual a 0. Né? Porque a gente já viu que a componente y da força é a tensão vezes o seno do ângulo. O seno do ângulo é pequeno, portanto é a tensão vezes a tangente do ângulo. A tangente do ângulo é dada por dy dx. Então, t vezes dy dx vai ser 0, como a corda está sob tensão, t é diferente de 0, logo dy dx vai ser igual a 0 nessa região. E se vocês olharem a animação, está aqui a animação, prestem atenção na forma da corda. Se vocês olharem bem, aqui, isso permanece sempre horizontal, a corda sempre permanece horizontal ali. O que a gente observa no que diz respeito à amplitude? A amplitude, no momento da reflexão, olha, ela é maior do que a amplitude que chega, né? E é natural, ela deve chegar a 2 vezes a amplitude, porque agora a gente tem a interferência, a gente enxerga esse processo como um processo de interferência entre uma onda que viaja na corda real, uma onda que viaja na corda imaginária, elas se encontram na origem e interferem. Ora, no caso em que a extremidade é fixa, essa interferência tem que ser destrutiva. Então, em cada posição em que elas chegam, uma vale menos a outra, de forma que a soma das duas dê sempre 0 nessa posição. Aqui, como a gente pode intuir, né, a interferência vai ser construtiva. Bom, é mais difícil de ilustrar isso nesse sistema de varetas, eu vou tentar mostrar isso para vocês, porque esse sistema de varetas, né, a vareta não está realmente solta. Então, para ilustrar esse processo, eu preciso dar uma ajudinha. Tá? Então, eu excito a onda aqui, quando ela chega eu dou uma ajudinha, e aí ela volta com a mesma amplitude. Tá? Porque eu não consigo mostrar a extremidade realmente solta nesse caso. Tá bom? Bom, então por hoje é só. Na aula que vem a gente vai prosseguir com essa questão das condições de contorno, tá? Fechar a condição de contorno para a extremidade solta. Nós vamos entrar no conteúdo de ondas sonoras, então a gente vai mostrar que a gente consegue deduzir uma equação de ondas para ondas sonoras, e a gente vai tratar das condições de contorno das ondas sonoras, e aí tratar a situação em que eu tenho 2 extremidades no meu sistema e não apenas uma. E dependendo das condições entre essas 2 extremidades, nós vamos ver o surgimento do que a gente chama de modos normais do sistema, tá? Que podem ser excitados externamente. Tá? Tanto no caso de cordas, por exemplo, quanto no caso de ondas sonoras. Tá? Então, por hoje é isso.